A soft skill mais pedida do mercado de trabalho é o pensamento crítico. Mas você sabe exatamente o que é pensamento crítico? Se você não sabe, continua ouvindo a gente. Oi, pessoal, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bruna Garcia. E hoje a gente vai falar de soft skill. Fazia tempo que a gente não fazia um episódio de soft skill, porque, gente, mudou demais as listas esse ano. Tinha top 20 soft skills para 2020, mas com isolamento, eu vou dizer que as prioridades mudaram muito. Então a gente esperou um pouquinho mais para entender qual soft skill trazer para você e, baseado nos estudos mais recentes, a gente trouxe a mais pedida, vamos dizer assim, né, Bru? A número 1, a soft skill que vai ter uma tendência maior do mercado de trabalho pedir para você. Mas para quem não sabe o que é soft skill, eu só quero fazer um reforço que é competência comportamental. É aquilo que a gente fala, que a gente aprende muito mais por atitude do que por treino. Mas vamos organizar melhor as ideias, né, Bru? Da onde que veio, de que lista a gente tirou essa soft skill? Só que eu acho legal, Ale, a gente comentar que esses soft skills, pensamento crítico, é legal para qualquer momento na sua carreira. Você pode ser estagiário, você pode ser analista, coordenador, é importante você trabalhar. E como a Lê falou, né, essa lista que nós olhamos antes de trazer para vocês foi do Fórum Econômico Mundial, que é uma organização sem fins lucrativos, que eles juntam várias empresas de todos os países para conversar sobre o mercado de trabalho, né, para trazerem aí, levantar qual que é a necessidade existente no mercado de trabalho. E eles falaram que o pensamento crítico é um dos principais. Você imaginava, Lê, que seria o pensamento crítico? Olha, eu iria muito mais por resolução de problema, capacidade de trazer resultado, mas eu vejo que o pensamento crítico ele vem antes, né, Bru? Se você não tem o pensamento crítico, você não vai conseguir resolver problemas, você não vai conseguir trazer resultados. Mas eu acho legal a gente contextualizar para quem está ouvindo o que é pensamento crítico. Existem várias definições na internet, né? Você vai achar várias pessoas dando a sua avaliação e a gente chegou aqui num compilado, porque é uma questão quase até filosófica, né, Bru? Então, assim, Sim. o que é ter pensamento crítico? Na minha visão, eu queria até ouvir a sua opinião, Bru, se muda muito, é a capacidade que a pessoa tem de refletir, de fazer conexões, de aplicar, assim, a lógica. Então, assim, eu tô, de repente, lendo uma notícia. Então, eu ler aquela notícia, mas fazer algumas conexões, ao mesmo tempo, quando a gente fala de pensamento crítico, às vezes até pode soar um pouco, nossa, pensamento crítico é ser chato. Não, não vejo assim. Eu vejo como alguém que, como que eu posso dizer, mais inconformado. Então pega uma Isso. informação e não vai aceitar de pronta aquela informação. Não sei se para você faz sentido, eu queria muito ouvir sua opinião. Sim, faz total sentido. O pensamento crítico, para mim, as pessoas têm essa visão, né, quando fala crítico, que é negativo, mas não é que é negativo. É você trazer a sua percepção, a sua visão a partir do seu repertório. Então, buscar outras soluções. Você vê o problema, você pensar criticamente o que pode ser feito, o que está sendo feito, tem alguma outra solução? Qual que é a sua perspectiva daquele problema, daquela ação, daquela tarefa? Está muito relacionado ao que ela falou, né? São essas conexões. É você olhar e você trazer uma opinião, trazer a sua opinião de acordo com o seu pensamento. Né, achei legal você usar o termo de repertório, Bru. Desculpa te cortar, acabei te cortando na sua linha, porque você não consegue chegar a uma conclusão, a um raciocínio, se você não tem repertório, né? Não consegue, não tem como. Você precisa ter esse repertório, né? E depois a gente vai falar um pouquinho, né, Ale, como que você vai desenvolvendo esse repertório. Acho bacana a gente trazer aí que esse pensamento crítico é a sua capacidade, né, de compreender o que acontece no mundo, de ter a sua visão, e está muito relacionado ao mundo VUCA, que a gente tem até um episódio, se você não ouviu ainda, depois você dá uma olhadinha lá nos nossos episódios sobre o mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Está muito relacionado, Ale, muito mesmo. Nossa, total. Quando a gente fala o que era ter pensamento crítico há 50 anos, né, Bru? Então vamos pensar nos nossos avós, né? Quando a gente fala
fala de pensamento crítico, tem alguns estudiosos que falam que pensamento crítico é a capacidade de você resolver problemas, tá? Vamos resumir a isso. Então, resolver qualquer tipo de problema. Como que você resolve um problema? Você faz uma análise lógica, você pega contexto, você vê tudo isso. Se o meu bisavô estivesse resolvendo um problema, tá? Eu vou pegar algo bem familiar hoje, tá? Eu quero escolher um filme para assistir. Há 50 anos atrás, você tinha um filme no cinema. Você tinha duas escolhas, talvez. Não sei, Bru, tô chutando aqui, tá? Mas você tinha o cinema ali de rua, há 60 anos atrás. Você ia lá, você tinha dois filmes para escolher. Tudo bem? Agora, se um jovem de 12 anos hoje quer assistir um filme, ele tem a Netflix, ele tem a Amazon Prime, ele tem o YouTube, ele vai ter, sei lá, não sei se tem a Disney ainda, a HBO, ele tem os canais de TV a cabo, TV aberta. Você concorda que para escolher um simples filme fica muito mais complicado de fazer essa escolha? Porque hoje a gente vive no mundo, como a Bruna falou, o mundo VUCA. É um mundo complexo, é um mundo que tem muita ambiguidade, é um mundo que tem muita volatilidade. Não sei se estou falando certo, se eu falei errado já foi. E é um mundo muito incerto. Então, na hora de você tomar uma simples decisão, e eu gosto de trazer essa analogia simples do filme, às vezes você vai ficar lá 40 minutos vendo o catálogo da Netflix antes de escolher. Então, há 50 anos atrás, talvez essa competência, Bru, não sei, a gente nunca vai saber, né? Talvez tiver uma outra linha do tempo, aí a gente for pro passado. Mas ela não era tão importante, porque na hora de você escolher alguma coisa, era muito mais simples. Então, assim, hoje eu vou sair para jantar. Qual restaurante eu vou comer? Se você é uma pessoa que gosta de comer e vai em muitos restaurantes, talvez fique difícil tomar essa decisão. Agora, se você vive numa cidade pequenininha que tem 2, 3 restaurantes, eu vou naquele hoje, é o que eu tenho. Por isso que a Bruna falou e eu vou reforçar. O pensamento crítico tem muito a ver com o repertório. Então, se o seu repertório ele é limitado, fica difícil para resolver esses problemas. Eu não sei se essa analogia fez sentido, Bru, mas eu hoje, quando eu vou tomar decisão, eu vejo como uma simples decisão, ela é composta por uma série de variáveis. E isso eu tô falando assim, numa escolha de filme. Escolher filme é algo gostoso. Mas quando a gente tem um problema, né? Sim, eu adoro suas analogias, Ale, porque são simples e faz refletir. Eu fico refletindo, imagino que o pessoal também que está ouvindo fique refletindo e fala, faz total sentido, dá para entender completamente. Eu queria só falar um pouquinho daí da visão do mercado, né? Por que o pensamento crítico está tão em alta? A gente vê que a forma de trabalho mudou, o mercado mudou, né? Tem esse mundo VUCA, essa nova característica. Hoje, quando você entra pro mercado, as pessoas te dão mais autonomia. Todas as empresas estão se adaptando a esse novo mercado, estão dando mais autonomia para os colaboradores, né? Então, você tendo mais autonomia, exige de você um pensamento crítico para que você resolva sem ter alguém que te mande, que fique mandando, que você tem que tomar as decisões, não mais o seu chefe. Você tem que tomar suas decisões ali durante o dia. Então, por isso, essa necessidade de um pensamento crítico e por isso, essa necessidade de inovação, né? O pensamento crítico leva a você inovar também. E eu acho bacana também a gente falar aqui, Ale, das fake news. Como a gente está falando de pensamento crítico, de você opinar, de você refletir, fazer conexão, é bacana você falar aqui do fake news, porque são notícias falsas que vêm em você, e se você não tiver um pensamento a respeito, um pensamento crítico a respeito, você se leva a ter informações que não condizem com a verdade, né, Ale? Não, e você falou uma coisa que eu não tinha pensado antes, Bru, que é realmente as pessoas têm muito mais autonomia hoje, mesmo um estagiário, ele tem autonomia, um aprendiz, um Sim. cargo que de repente há 10 anos atrás as pessoas falariam, não, essa pessoa ela não tem autonomia nenhuma, hoje em dia ela tem. E eu queria fazer um adendo a essa sua reflexão antes de falar das fake news, que eu quero muito falar sobre isso também, o isolamento, ele trouxe Sim. mais velocidade para isso, porque agora, gente, além de você ter a autonomia do cargo, você vai provavelmente, você que está ouvindo, provavelmente o futuro do trabalho é home office para cargos administrativos, cargos corporativos, que é o que a gente fala muito aqui no Foca. Então, a chance de você trabalhar realmente sozinho é muito grande. Então, se você não tiver essa análise, esse pensamento crítico apurado, e a gente vai explicar como desenvolver essa habilidade, fiquem tranquilas, você não vai conseguir. E eu achei legal você falar da fake news, Bru, porque a fake news ela é muito representativa. Como o pensamento crítico, às vezes, ele é limitado quando a gente fala, né, de mundo, né? Tem muita gente aí no mundo. Porque eu vou dar um exemplo da fake news, acho
acho que mais famosa, que é da Terra plana. Claramente, a Terra não é plana. Não tem. Você tem provas científicas, você tem a NASA, você tem satélite. Não tem como. E eu acho curioso porque somente a Terra é plana, né? Então você pega Marte, Vênus, todos os outros planetas não são planos, somente a Terra que é. Então, claramente isso é uma fake news, mas por que as pessoas elas aceitam essa fake news, essa notícia, por mais absurda que seja? Porque eu acho que falta repertório, falta embasamento, falta formação de base, sabe? Isso é o que eu vejo. Mas a gente não vai entrar no mérito porque que as fake news fazem tanto sucesso, mas elas são uma representação como é importante esse pensamento crítico. Senão você pega uma notícia, você fala, não, é totalmente verdade. Aquilo que se você acha que lendo o Facebook e o WhatsApp você está bem informado, desculpa te trazer a verdade, mas você está muito mal informado. Eu sempre vejo, Bru, eu pego uma notícia, por exemplo, eu vou pesquisar em outros sites, eu vou pesquisar em 2 ou 3 jornais diferentes. Então tem jornal que tem um posicionamento político mais assim, eu vou olhar o assado. Porque isso é importante para enriquecer o seu repertório, né? Quando a gente fala de repertório. Então a primeira coisa que você tem que fazer para desenvolver o pensamento crítico, eu já vou antecipar um pouco, Bru, é você olhar os dois lados da notícia. Então eu recebi uma notícia ali, eu tô achando aquela notícia esquisita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que confirmar aquela informação. Eu não posso simplesmente aceitar aquela informação como regra, sabe? Sabe o que eu lembrei, Ale? Eu lembrei que essa semana eu tava lendo sobre o efeito manada, que é você ir e não ter o pensamento crítico, olha. É você acreditar na massa, né? Acreditar e seguir as pessoas sem ao menos refletir, sem ao menos ter um pensamento crítico, você pesquisar, igual você falou, jornal, você lê mais de um jornal, né? Porque às vezes a notícia que tá sendo transmitida ali em um, no outro está sendo de uma forma diferente. Às vezes é um título mais sensacionalista, e você ficar só pelo título também, você não vai conseguir adquirir ali o conhecimento necessário, vai ficar muito superficial. E eu achei bacana trazer essa questão do efeito manada, né? Não, total. Uma coisa complementa a outra. Não, uma coisa complementa a outra, Bruno. Não tinha pensado nisso e faz todo sentido, porque o efeito manada, isso vale pra tudo. Sabe aquele negócio assim, tá na moda, você nem gosta, mas se você usa porque tá todo mundo usando, gente, se não faz seu estilo, se não tem a ver com você, por que você vai usar uma peça de roupa que você não gosta? Vai usar porque todo mundo gosta? Só que quando a gente fala de questões mais complexas, né, como carreira, isso faz diferença. Eu queria falar uma coisa, Bru, que a gente aqui fala muito sobre trabalho, sobre posicionamento das pessoas nas redes sociais. E, gente, não tem jeito. Hoje, o LinkedIn é a rede social profissional mais conhecida pelos selecionadores e pelas empresas. Então, Bru, pós-isolamento, né? A gente agora já está mais no final do ano. Eu não sei se você está ouvindo esse episódio daqui 10 anos, depois você me fala se deu tudo certo. Mas fato é que hoje em dia a vitrine profissional está muito lá no LinkedIn. E eu não sei se você tem a mesma sensação que eu tenho, mas eu tenho uma sensação que essa falta de pensamento crítico está muito exposta nas redes sociais. E aqui eu quero trazer, né, a reflexão do LinkedIn. Você percebe isso? Que às vezes as pessoas fazem comentários, escrevem posts e falta um pouquinho de pensamento crítico na hora de escrever aquele texto? Sim, Ale, percebo. Tanto a pessoa comentando, né, alguma publicação ou publicando, e também aquelas reclamações sobre algum processo seletivo, sobre alguma empresa. Falta um pensamento crítico ali. É bem evidente isso, você percebe, e isso é tão ruim para a imagem do profissional, né? Não, isso é muito ruim. E eu quero falar uma coisa, Bru, que eu imagino que você até vai complementar, que aqui a gente de forma nenhuma não quer incentivar uma pessoa a dar a opinião dela. Nós gravamos podcasts, nós criamos conteúdo para a internet, então eu quero que todo mundo que está ouvindo esse episódio entenda que a liberdade de expressão é para todo mundo e a gente vive num país democrático. Então você pode escrever o que você quiser, da forma que você quiser. Dito isso, e isso eu quero deixar muito claro para quem estiver ouvindo, é importante a gente pensar do impacto nas coisas que a gente escreve. E isso vale para os dois lados. Então a Bru trouxe uma alusão muito importante, que é o posicionamento do candidato, mas a empresa também tem que tomar o cuidado. Então toda vez que a empresa posta aquelas vagas pedindo uma série de exigências, então só tem deveres, não tem nenhum benefício na vaga, é uma vaga irreal, pedindo um monte de exigências para pagar R$1.000 por mês, eu também sou bastante crítica com relação a essas empresas.
empresas. Mas aqui a gente não tá para ajudar a empresa, a gente tá para ajudar você que tá procurando um emprego. Então, Bru, eu queria comentar alguns casos de coisas que eu vejo no LinkedIn. E assim, gente, eu e a Bru somos muito ativas no LinkedIn. Se vocês seguem o nosso perfil, aliás, convido a todos a me seguirem lá, Alessandra Falsarella, vocês vão ver que eu crio conteúdo, eu comento post, eu respondo mensagem, então eu falo por conhecimento de causa, confiem na gente. E aí, Bru, eu vejo alguns fenômenos que é assim, teve um movimento começou no ano passado, de candidatos reclamarem que não recebem devolutivas negativas. E tá tudo super certo reclamar mesmo, eu não acho legal quando o candidato fica sem receber resposta, mas é efetivo fazer um textão xingando uma empresa, porque é o que eu vejo no LinkedIn, xingando mesmo, falando que aquela empresa, eu não vou falar palavrão aqui, mas imaginem todos os palavrões aí, falando que aquela empresa é uma porcaria, que aquela empresa não deveria estar aberta, porque a pessoa não recebeu uma devolutiva negativa. Eu não estou desmerecendo a devolutiva, mas será que é a melhor forma de eu me posicionar numa rede social? Sabe? Eu fico pensando, eu acho que não é. Por mais certo que você esteja. Eu acho que o pensamento crítico também entra aí, Ale, de você ponderar o que realmente é necessário você expor e o que não é, né? Porque é o que você falou, somos livres, tem o direito à expressão, mas você tem que ver como que vai ficar, tem que ponderar como que vai ficar a sua imagem. Então, ter esse pensamento crítico ali de analisar se é o momento de você falar, se é o momento de você reclamar, se você está coerente, né? Ou não. E eu acho importante tomar cuidado quando você fala de outra empresa, porque são várias empresas ali visualizando. Mais uma vez, nós não estamos aqui para defender as empresas, estamos aqui para falar para vocês, ajudar vocês. Mas é importante a gente ter essa visão de ponderar o que é bacana colocar, expressar ali e o que não. E eu vou falar uma coisa pra você, Bru. Pode reclamar, pode fazer textão, mas com cuidado, né? Com forma de como vai Isso. escrever, sem expor, sem xingar selecionador, sem falar que o RH é um lixo, porque é esse tipo de post que eu vejo por aí, viu? Pesado. Não, total. E aí eu vou falar uma coisa que tem tudo a ver com pensamento crítico. Que você tá falando, mas você tá falando que a pessoa não pode reclamar da devolutiva negativa. Gente, o problema não é reclamar, tá? A gente já deixou isso bem claro, pode reclamar. Mas eu queria trazer um outro contexto, Bru, que eu não sei se você já viu também no LinkedIn, que é assim. A pessoa, ela reclama que não recebeu a devolutiva, né? Beleza. Aí, deu 2 dias, ela reclama que ela recebeu a devolutiva negativa, mas foi por um sistema, porque o sistema não é humanizado. E aí, a sensação que eu tenho, olhando de fora, é que claramente essa pessoa, ela não parou para refletir como que funciona um processo seletivo. Gente, eu não sei como que é nas empresas, que todos os RHs, eu tenho a minha experiência, eu vivo dentro da minha realidade, mas fato é que hoje em dia você recebe um volume muito grande de currículos, né? Sim. Então, é importante ter um sistema fazendo a gestão dessas informações. Agora a gente tem a lei de proteção de dados. Você não pode simplesmente compartilhar o seu currículo. Essa informação tem que estar dentro de um sistema seguro para evitar fraude, para evitar qualquer tipo de vazamento de informação. Então, quando um candidato faz um textão no LinkedIn, Bru, falando e reclamando e falando que é um absurdo receber uma devolutiva negativa, eu fico pensando que claramente aquela pessoa, ela não tem esse repertório que a gente está falando, porque se ela segue notícias, ela vai saber da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso está sendo falado já há pelo menos 3 anos. Se ela participa de algum processo seletivo, com certeza ela sabe que existe banco de vagas, banco de dados. Sim. Então, por que a gente está trazendo o exemplo do LinkedIn, gente? Eu não tenho problema nenhum, pode vir reclamar, fazer textão, mas esse é um exemplo muito prático, como a falta de informação faz com que as pessoas percam oportunidades. Isso a gente nem está trazendo para dentro da empresa, porque dentro da empresa os exemplos seriam inúmeros. Mas eu quero dar um exemplo bem exposto, porque vocês facilmente conseguem ver isso no LinkedIn, que é, gente, o processo seletivo está dentro do sistema. Se eu estou reclamando que eu estou recebendo a devolutiva negativa e fazendo um texto falando que o atendimento não é humanizado, e entra um outro contexto, Bru. Às vezes a pessoa reclama e ela recebeu a devolutiva, só que a devolutiva foi para o spam. Tomem cuidado, reflitam, vejam com a pessoa que te entrevistou, acesse o RH, mas vai pelos canais oficiais. A mesma coisa, por exemplo, Bru, que já me aconteceu, de eu fazer um post da empresa que eu trabalho, acontecer, e vir uma pessoa que eu nunca vi na vida falar alguma coisa, assim, sabe? Não comigo não aconteceu, mas eu já vi com outros selecionadores, sabe? A pessoa vai lá e faz um post de admissão, por exemplo. E aí vem uma outra pessoa fazer um comentário daquela empresa, daquele produto. Gente, não é o contexto, sabe?
pessoa tá lá agradecendo, fazendo, sabe, um post mais positivo. Eu acho que essa análise de entender a lógica, da onde o currículo vai, para onde o currículo vem, como funciona o RH, quais são as notícias, isso falta um pouco nas pessoas, né, de maneira geral, né, é juntar essas informações, tá? E não sei, como que as pessoas podem desenvolver isso, né? Acho que é a grande questão desse episódio. Isso, acho que aí a galera ficou bem curioso para saber como desenvolver, né? Bom, a primeira coisa, eu acredito, Alex, seja mudar a postura, né? Como você falou, essa de colocar essas opiniões, de usar umas palavras aí não adequadas pro LinkedIn, focando mais assim no LinkedIn, é mudar a postura. Então, você ponderar mais o que você vai colocar, você ter uma crítica ali sobre o que é importante, o que não é importante, né? Você colocar o que vai acrescentar para você como profissional e o que não vai acrescentar, que é só perca de tempo. E acho bacana também o LinkedIn para trabalhar o pensamento crítico. Aí, como eu falei, você não só compartilhar uma mensagem, uma postagem, mas você também pensar a respeito, né? Porque quando você pensa ali a respeito e coloca, escreve aquilo, faz um pensamento para acrescentar, você está trabalhando muito mais esse seu soft skill, esse seu pensamento crítico. Você está começando a analisar, a ponderar, colocando a sua opinião ali, expressando a sua opinião com palavras. Eu acho que é uma forma bem bacana. O que você acha, Lê? Eu complementaria, além da escrita, Bru, a leitura. Eu acho que o livro, ele é uma forma de você conseguir aumentar esse repertório, melhorar a escrita, então já ajuda, complementa com o que você falou. E a leitura, ela desenvolve realmente o pensamento crítico. É o que mais, para mim, é o que mais desenvolve, é você ir atrás da informação. Eu falo leitura de livro, mas é você ler jornal, é você ficar atento ao que está acontecendo no mundo, porque, gente, o mundo é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Então, se a gente for levar como referência só a nossa experiência, a gente vai com certeza errar muito mais do que acertar. O bom senso, ele é importante, mas o senso crítico, né, o pensamento crítico, faz você tomar decisões pautadas em alguma coisa. Por exemplo, eu não posso simplesmente falar que a Terra é plana. Se tem cientista falando que não é, se tem estudo falando que não é, eu acho que ela é plana. Você pode até achar, mas contra a ciência, contra dados, não dá para você simplesmente colocar sua opinião ali no meio, né? Então, você virar dentro do LinkedIn e expor a sua opinião sem embasamento, como a Bru falou, sem um conteúdo. Então, assim, eu vejo posts super interessantes no LinkedIn de pessoas fazendo reclamações reais de empresas Sim. que não são diversas, empresas que não tratam bem o funcionário. E é importante reclamar, sim. Eu quero deixar isso muito claro aqui nesse episódio, Bru, porque a gente não é contra o pensamento e a expressão de opinião. Pelo Eu queria trazer até contrário. um exemplo, Ale. Esses dias eu estava vendo um post no LinkedIn e aí uma pessoa colocou falando que durante um processo seletivo, né, a pessoa era PCD, durante o processo seletivo, a recrutadora pediu para ela subir escada para ver se ia atrapalhar no trabalho dela a deficiência que ela tinha. E aí ela reclamou, e com razão, né, Lê? É uma situação, assim, desumana. A pessoa fazer a outra mostrar que pode subir escada ou descer escada é uma situação que é algo que realmente ela tem que trazer ali. Foi interessante ela colocar a opinião dela e ela falar que se sentiu mal, tal, porque para a recrutadora rever essa forma e também para a empresa ver se é de acordo com os valores dela. Às vezes, a recrutadora realizou dessa forma, mas não está de acordo com os valores da empresa, sabe? Então, foi algo Verdade. interessante para a discussão, algo de valor para outros profissionais também, para reconhecer que ali teve um erro. Eu achei super bacana ela trazer. Lógico, a gente fica sentido por pessoas agirem dessa forma, mas é algo que tem que trazer a crítica, porque a gente tem que saber, tem que também conhecer. Não, eu achei muito bom você trazer esse exemplo, porque isso é super importante, porque é aquele post que às vezes ele pode ser disruptivo. Então você vai lá, você faz um texto, você explana, você traz o exemplo, e talvez aquele post, aquele texto, aquele posicionamento, ele pode realmente mudar uma ação que não tá legal. Agora, fazer texto no LinkedIn, não sei. E de novo, gente, aqui esse episódio não é sobre LinkedIn, a gente está trazendo exemplos do LinkedIn,
porque são exemplos mais fáceis da gente ver. Quando falta o pensamento crítico, fica como se fosse assim, Bru, faltasse algumas informações ali no meio. Então, por exemplo, eu sempre me posicionei na rede social, no LinkedIn, lembrando que eu estava no LinkedIn. Ali é minha vitrine profissional. Então, sabe, eu não posso simplesmente escrever o que eu quero, ou, por exemplo, postar uma foto de biquíni. Eu até posso fazer isso, mas isso vai ter um impacto, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa que está vendo aquele post é mais conservadora e talvez ela não vai gostar de ver você de biquíni no LinkedIn, entendeu? Então, assim, cada um sabe o que faz. Mas é importante tomar esses cuidados. E é aquilo que a gente falou lá no início do episódio. Eu quero fechar o episódio lembrando isso, que a gente trabalha no mundo VUCA, né? A gente vive no mundo VUCA. Quando a gente fala que uma situação ela é ambígua, por exemplo, é porque a mesma solução, né, talvez não funcione. Você vai resolver um problema, você tenha duas soluções, por exemplo, né? Então, é tudo muito complexo hoje em dia, né? Como eu falei, na hora de você escolher um filme, você não tem mais, sabe, aquela escolha de filme que você vai lá no cinema, escolheu e acabou. Hoje você tem uma complexidade, você tem vários tipos de filme, você tem, dependendo do seu humor, dependendo do canal, dependendo de como você vai assistir, hoje já tem filme sendo feito pensando para celular, pensando para televisão, pensando para cinema, são 3 tipos de filmes diferentes. Então, sabe, olha a complexidade das coisas. Então, o recado final para esse episódio que eu quero reforçar muito é: as empresas, elas buscam profissionais que possuam pensamento crítico e que consigam trazer soluções. Então, pensa sempre, qual que é a minha postura, qual que é o meu modelo mental? É um modelo mental, é aquela velha história, né? Bru, vou dar esse exemplo também, que esse daí vai deixar o pessoal, às vezes, um pouco, como que eu posso dizer, dolorido, mas é importante falar sobre isso. Não adianta eu ficar pedindo emprego todos os dias para as pessoas à minha volta, falando, eu preciso muito de emprego, e toda vez que eu tenho uma entrevista, eu não vou efetivamente até a entrevista. Eu nunca vou conseguir um emprego. Então, é uma coisa que não faz sentido. Essa lacuna, ela tem que ser preenchida, né? Então, se eu quero tal resultado, tenho que ir atrás daquele resultado. Eu não vou conseguir um emprego se eu não vou na entrevista, entendeu? Então, essas conexões que é importante serem feitas. Eu sei que esse episódio parece que a gente estava para reclamar do LinkedIn e reclamar de textão, mas a gente jura que não é esse o foco. Foram só exemplos que a gente vê todos os dias. E, gente, a nossa postura no LinkedIn impacta demais na nossa vida profissional, porque, afinal de contas, a gente está agora na internet. Se você percebe que o pensamento crítico ele é importante, escreve pra gente. Você já teve alguma situação, né, Bru? Acho que as pessoas podem comentar onde o pensamento crítico fez toda a diferença, ou você percebe que realmente essa competência ela é importante. Vocês conseguem achar a gente nessa internet pelo LinkedIn, eu sou a Alessandra Falsarella por lá, mas eu também estou no Instagram. O Instagram, eu crio um conteúdo um pouco diferente, lá tem vídeos, é um conteúdo muito mais próximo de vocês e é Ale Falsarella. Onde que o povo te acha, Bru? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, que a gente falou tanto aqui, né, Ale? Então vocês podem me encontrar como Bruna Santana Garcia no LinkedIn ou então no Instagram. Também crio conteúdos por lá, é @bruna.garcia, são 2 As. Fico à disposição aí para ajudar vocês caso ainda tenham dúvidas de como trabalhar o seu pensamento crítico. E eu acho que a melhor forma de você desenvolver o pensamento crítico é através da leitura, de buscar informações. Então, se você acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilha. A gente também, pelo Foca, tá lá no Instagram, @Foca no Trabalho. Então, compartilha com as pessoas à sua volta. Talvez esse episódio pode ajudá-las também. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.